Anubis operava a primeira interface técnica entre a vida e a nulidade. No Egito Antigo, a morte não era um mistério, era uma linha de montagem burocrática projetada para purificar a eternidade. O problema humano era a desordem da alma após o colapso biológico. A solução foi o Tribunal de Osíris, um sistema de auditoria moral onde o caos individual era confrontado com a ordem universal. O sistema funcionava através de um protocolo de precisão absoluta, conhecido como a pesagem do coração. O coração do falecido, o repositório de todos os dados de sua existência, era colocado em um dos pratos de uma balança de ouro. No outro prato, a pena de Maat, a constante física da verdade e da justiça. Não havia espaço para retórica ou suborno. A arquitetura deste poder exigia que o peso de uma vida inteira de atos fosse equivalente ao peso de uma pluma. Se o sistema detectasse uma discrepância, se o coração estivesse carregado pela densidade do erro, a sentença era a execução definitiva da alma. Amit, uma quimera de destruição, atuava como o mecanismo de limpeza, devorando o coração e apagando o indivíduo do registro do universo. A prova suprema deste poder era vista na construção das pirâmides. Toda a economia, engenharia e força de trabalho de uma civilização milenar não eram monumentos à vaidade, mas infraestruturas de suporte para garantir que o rei passasse pela auditoria de Anubis. Faraós viviam em função de um único segundo diante da balança. Contudo, o sistema egípcio encontrou sua falha trágica na democratização do pós-vida. O que antes era um protocolo rigoroso para a elite divina, tornou-se um comércio de amuletos e feitiços comprados para enganar os deuses. A ética foi substituída por manuais de instruções. Com a chegada do cristianismo e do monoteísmo romano, a balança de Anubis foi aposentada por uma promessa de perdão que não exigia precisão aritmética. A geometria do espírito perdeu para a retórica da fé. A balança que não aceita erros não sobrevive em um mundo que aprendeu a perdoar a si mesmo. Hel era a administradora do sistema de resíduos da mitologia nórdica. Enquanto Odin selecionava a elite militar para o Valhalla, Hel recebia o restante: os doentes, os velhos, os que morreram de forma não produtiva para a engrenagem da guerra. Ela era uma governanta de Helheim, um reino de entropia térmica absoluta. O problema era o destino daqueles que não serviam ao propósito da batalha final. A solução foi um protocolo de isolamento e silêncio. Hel operava sob uma mecânica de passividade e gelo. Sua aparência, metade viva e metade morta, era o espelho de sua jurisdição. Uma zona de transição permanente onde nada muda e nada cresce. Sua arquitetura de poder era baseada na inevitabilidade. Enquanto os deuses de Asgard lutavam por glória, Hel apenas esperava. As regras eram claras. Uma vez cruzado o rio Gjöll, o portão de Helheim se fechava como uma trava, hidráulica que nenhum deus, nem mesmo o pai de todos, poderia reabrir. A prova de sua autoridade inquestionável manifestou-se na morte de Baldur, o deus mais amado. Quando ele foi assassinado, nem as lágrimas de todo o cosmos conseguiram resgatá-lo das mãos de Hel. Ela exigiu uma auditoria completa de cada ser vivo para permitir sua saída. Um único ser recusou-se a chorar, e o sistema de Hel manteve o Deus da Luz em cárcere eterno. Hel provou que o gerenciamento de recursos, e não a força bruta, é o poder supremo. A falha trágica de Helheim foi sua própria natureza estática. Quando o simples mundo nórdico foi assimilado pela expansão das civilizações agrárias e comerciais do sul, a ideia de um inferno de gelo para os fracos tornou-se obsoleta diante de um inferno de fogo destinado aos maus. A punição moral substituiu a punição biológica. O sistema de Hel foi desmantelado porque o homem moderno preferiu ser torturado por seus pecados do que ser esquecido por sua mediocridade. O silêncio é a punição mais pesada para quem deseja ser eterno. Mictlantecutli comandava a máquina de atrito conhecida como Mictlan. Para os astecas, a morte não era um julgamento instantâneo, mas uma campanha de sobrevivência que durava 4 anos. O problema era a transição da energia vital para a dissolução total. A solução foi um sistema de 9 níveis de provações físicas brutais. O Mictlan não era um lugar de descanso, era uma refinaria de almas.
O protocolo exigia que o morto atravessasse montanhas que se chocavam, ventos que cortavam como lâminas de obsidiana e rios de sangue vigiados por feras. O poder de Mictlantecuhtli era medido pela resistência de seus súditos. Ele não julgava a moralidade, ele testava a resiliência. Quem não possuísse a força para completar a travessia ficava preso na metade do caminho, servindo de material bruto para acessar a fundação do submundo. A prova de poder deste sistema estava no sacrifício humano em Massa. Os astecas alimentavam o sol com sangue para evitar que o mundo caísse prematuramente nas mãos do senhor do Mictlán, reconhecendo que a morte era um predador que precisava ser pago com juros. O sistema asteca ruiu sob a tecnologia superior e o vírus biológico trazido pelos conquistadores. A complexa arquitetura do Mictlán não oferecia resposta à velocidade do extermínio sistemático europeu. A lógica do sacrifício coletivo foi substituída pela salvação individual. O Deus que exigia 4 anos de caminhada foi derrotado pelo Deus que prometia o paraíso no último suspiro. A jornada que não leva a lugar nenhum é o destino final de toda resistência. Hades detinha o monopólio territorial do pós-vida grego. Ele não era um carrasco, mas o CEO de um sistema de contenção imobiliária. O problema humano era a fuga, o medo de que os mortos retornassem para reclamar o que era vivo. A solução foi o Erebo, uma infraestrutura de segurança máxima, onde a entrada era fácil e a saída era estatisticamente impossível. O sistema de Hades funcionava através de uma burocracia de esquecimento. O protocolo começava com o pagamento de uma taxa de transporte ao barqueiro Caronte e terminava com o consumo das águas do rio Lete, que apagava na memória e a identidade. A hierarquia era mantida pelo Cérbero, um sistema de vigilância biológica de 3 frentes que monitorava as fronteiras do reino. Hades provou seu poder no mito de Orfeu. Mesmo o maior artista da humanidade, capaz de mover pedras com sua música, não conseguiu quebrar o código de Hades. A regra de não olhar para trás era o comando final do sistema. Orfeu falhou e a lei de Hades permaneceu inviolável. Hades era o deus mais rico porque seu capital eram as almas e seu banco nunca sofria saques. A falha trágica do sistema grego foi o surgimento da filosofia e do questionamento racional. Quando os homens pararam de temer a sombra e começaram a investigar a luz, Hades perdeu seu domínio sobre o medo. O submundo tornou-se um conceito geográfico fictício, em vez de uma infraestrutura metafísica. O proprietário que não cobra aluguel acaba dono de um império de nada. Yama é o arquiteto da auditoria kármica nas tradições hindu e budista. Ele opera o sistema de reciclagem de almas mais complexo da história humana. O problema era a injustiça da vida terrena e o desejo de continuidade. A solução foi o Samsara, um protocolo de causa e efeito onde a morte é apenas o ponto de processamento de dados para o próximo carregamento. Yama não é o fim, ele é o roteador do destino. O sistema funciona através de um registro detalhado conhecido como Akasha, onde cada ação é contabilizada como crédito ou débito. A prova de poder de Yama reside na sua imutabilidade. Ele é o Dharmaraja, o rei da lei. Nem mesmo os deuses mais poderosos do panteão podem escapar da contagem de Yama. Se o tempo de alguém acaba, Yama envia seus emissários e o ciclo se fecha, transformando imperadores em insetos ou mendigos em reis conforme a qualidade do seu código de conduta. A falha trágica desse sistema foi a própria exaustão humana diante do ciclo infinito. As filosofias de libertação, como o budismo, buscaram o nirvana, o hack definitivo no sistema de Yama. Os humanos pararam de querer uma boa reencarnação e passaram a desejar o fim de todas as reencarnações. O auditor perde sua função quando o cliente decide fechar a conta permanentemente. O destino é uma engrenagem que só gira enquanto o desejo fornece o combustível. Mot era o sistema de consumo absoluto da cultura cananeia. Ele não era um juiz ou um rei. Ele era a própria biologia da fome. O problema humano era para saciar a fragilidade da vida diante da seca e da esterilidade. A solução era Mot, a boca aberta que devorava deuses e homens para manter o equilíbrio da natureza. O protocolo de Mot era a deglutição. Ele não possuía palácios ou tribunais, apenas um estômago.
insaciável. Sua mecânica de poder era a inevitabilidade do fim de todas as coisas. A prova de sua supremacia ocorreu quando ele devorou Baal, o deus da tempestade e da fertilidade. Por um tempo, o mundo parou. Sem Baal não havia chuva, sem chuva não havia vida. Mot provou que a morte é a âncora que impede o crescimento infinito de se tornar um câncer universal. Entretanto, Mot foi derrotado pela evolução da religião monoteísta em Canaã. O Deus que era apenas um estômago foi substituído pelo Deus que era a palavra e a criação. A fome de Mot foi silenciada pela promessa de uma vida que transcende o ciclo da digestão biológica. O predador que devora tudo acaba morrendo de inanição quando a presa deixa de acreditar no corpo. Ereshkigal governava o protocolo dos 7 portões na antiga Suméria. Ela era a rainha do Irkala, o lugar de onde ninguém volta. O problema era o ego humano e as pretensões de divindade. A solução foi o processo de desnudamento. Para Tsitzes entrar no reino de Ereshkigal, o sistema exigia que o indivíduo passasse por 7 portais. Em cada um, ele deveria deixar uma peça de roupa, um adereço ou uma joia. O sistema garantia que todos, deuses ou escravos, chegassem ao fim completamente nus e iguais. A mecânica de poder de Ereshkigal era o nivelamento absoluto através da perda. A prova de poder mais famosa foi o descenso de Inanna, a rainha do céu. Mesmo a deusa mais poderosa da Suméria foi forçada a se curvar, perder seus poderes e ser pendurada em um gancho como um pedaço de carne podre por ordens de Ereshkigal. Não havia exceções no protocolo de stripping da Rainha das Sombras. A falha trágica deste sistema foi o esquecimento histórico. À medida que as cidades-estado da Mesopotâmia foram conquistadas e suas línguas silenciadas, o rigor de Ereshkigal foi suavizado por sistemas de pós-morte menos severos. O mundo não suportou a ideia de que a morte é uma humilhação necessária para atirar a verdade. A nudez, diante da morte, é o único espelho que não distorce a imagem. A Aput comandava a arquitetura do medo nos submundos maias conhecidos como Xibalba. Ele era o senhor da putrefação, e sua função era a decomposição acelerada. O problema humano era a arrogância da forma. A solução foi o sistema de tortura psicológica e física de Xibalba. O protocolo consistia em uma série de casas de provação. A Casa do Gelo, a Casa dos Jaguares, a Casa dos Morcegos. A Aput não queria apenas a alma, ele queria a quebra do espírito através do pavor. A mecânica de poder era baseada no jogo e na trapaça. Os deuses de Xibalba desafiavam os heróis para jogos de bola mortais, onde a derrota significava a decapitação. A prova de poder era o controle absoluto sobre o submundo como um labirinto de onde ninguém saía sem cicatrizes. A Aput era o lembrete de que a morte é um processo doloroso de desintegração. A falha trágica de Aput foi a queda das cidades maias e o abandono dos Tossés, centros cerimoniais. Sem os sacrifícios e a estrutura social que alimentava o terror, Aput tornou-se um fantasma de uma civilização extinta. O Deus que vive do medo morre quando ninguém mais resta para ser assustado. O terror é uma infraestrutura que exige manutenção constante. Ema-O opera o Registro Judicial do Leste, o sistema de julgamento das almas na Ásia Oriental. Ele é o juiz supremo que decide as sentenças nos 10 tribunais do inferno. O problema humano era o crime impune. A solução foi a documentação eterna. O sistema de Ema-O funciona através de um espelho mágico que reflete todas as ações passadas do réu e um livro de registros onde cada pecado é anotado por escrivães demoníacos. O protocolo é jurídico e penal. A mecânica de poder é a punição sob medida. Línguas arrancadas para mentirosos, caldeirões de óleo para os violentos. Ema-O não odeia o pecador. Ele apenas aplica a lei de conformidade cósmica. A prova de seu poder é a sua imperturbabilidade. Nem pedidos de clemência, nem status social alteram seu veredito. Ele é a encarnação da ordem burocrática aplicada à metafísica. A falha trágica desse sistema foi a modernização do pensamento asiático. Com o tempo, as descrições gráficas dos infernos de Enma-Si passaram a ser vistas como metáforas psicológicas, em vez de realidades físicas.
A punição externa foi substituída pelo trauma interno. O juiz que não pode ser visto perde seu martelo para a dúvida. A lei que não se adapta à dúvida torna-se uma estátua de pedra. Thanatos era a função de extração de precisão do sistema grego. Diferente de Hades, que administrava o território, Thanatos era o executor de campo. O problema humano era o sofrimento prolongado e a resistência ao fim. A solução foi o corte cirúrgico da existência. Thanatos operava com uma mecânica de eficiência silenciosa. Ele carregava uma espada ou uma tocha invertida e seu protocolo era o toque. Não havia luta, não havia diálogo, apenas a remoção da psique do corpo físico. Ele era o protocolo de desligamento. A prova de seu poder era sua neutralidade. Ele não podia ser persuadido, exceto por uma única vez em que foi enganado pelo rei Sísifo, que o acorrentou. Durante esse tempo, ninguém no mundo morreu, provando que sem a função de Thanatos, o sistema da vida entra em colapso por excesso de carga. A ordem mundial depende da sua capacidade de terminar. A falha trágica de Thanatos foi a sua transformação na morte romântica e, posteriormente, na morte clínica controlada pela medicina. Onde Thanatos usava uma espada, os humanos modernos usam sedativos e máquinas de suporte à vida. A tecnologia humana tentou, e em muitos casos conseguiu, adiar o protocolo de Thanatos. O executor foi substituído pela gestão hospitalar de sintomas. A morte indolor é o golpe final na autoridade do Deus que ceifa. A história dos deuses da morte é a crônica do nosso esforço em organizar-se vazio. Criamos tribunais para dar sentido à injustiça. Criamos labirintos para justificar nossa dor. E criamos juízes para validar nossa moralidade. Cada divindade aqui relatada foi uma peça essencial em uma máquina de controle social que utilizava o além para governar o aqui. O Egito usou a balança para construir a ordem. Os nórdicos usaram o gelo para valorizar o fogo da guerra. Os astecas usaram o medo para manter o sol no céu. Mas todas essas infraestruturas de poder ruíram quando a lógica humana mudou de fase. Quando deixamos de ver a morte como um sistema de justiça e passamos a vê-la como um erro biológico ou um mistério privado, os deuses da morte perderam seus cargos. Eles não foram derrotados por deuses mais fortes, mas por uma mudança de paradigma. A promessa de um paraíso gratuito tornou a balança de Anubis pesada demais. A ciência que prolonga a vida tornou o toque de Thanatos lento demais. A morte deixou de ser uma cerimônia pública e um julgamento cósmico para se tornar um evento isolado em uma sala branca. No final, as máquinas de guerra e os sistemas jurídicos do além foram arquivados. Resta apenas o silêncio que eles tentaram preencher com nomes e protocolos. A morte é a única fronteira que nenhum deus conseguiu fechar. Qual desses 10 sistemas de pós-vida você escolheria para processar a sua própria história?